Bom, olá meus amigos, minhas amigas, é com grande alegria que nós iniciamos mais um estudo das obras de Leon Denis e estamos aqui dando continuidade ao estudo maravilhoso. Aliás, o estudo maravilhoso eu deixo por conta de vocês opinarem aí, mas é um estudo do maravilhoso livro O Porquê da Vida, escrito por Leon Denis no ano de 1885. Eu gosto sempre de frisar o ano de lançamento do livro, para a gente ver como que Leon Denis, já ali nos primeiros anos de espiritismo, né, que foi trazido pelos espíritos e organizados por Kardec em 1857, como que ele então já compreendeu a clareza, né, da doutrina e como que conseguiu colocar em palavras simples, como nós observamos ao longo desta obra, questões complexas, questões que intrigam muitos estudiosos, muitos filósofos não espíritas, né, ficam aí buscando algumas respostas que Leon Denis nos apresenta aqui nesta obra bem simples, bem tranquila de ser lida por quem não conhece o espiritismo e quer conhecer um pouco, quem já é espírita e quer ter um contato inicial com o pensamento de Denis, e quem já conhece o seu pensamento, mas quer aproveitar essa maneira maravilhosa como ele escrevia aquilo que ele pensava, né? Eu já li o Porquê da Vida várias e várias vezes, sempre me encanto com a maneira que ele escrevia. No estudo anterior, nós falamos do esquecimento do passado. Leon Denis coloca algumas questões do porquê esquecermos, né, de qual as implicâncias que lembrar do nosso passado teria na própria relação em sociedade, na relação também familiar. E no final ele vai concluir que Deus fez bem, apagando de nossos fracos cérebros a lembrança de um passado terrível, já que, quando ele fala terrível, não é que Leon Denis é pessimista e tal, não. Como eu falei no estudo anterior, é bom lembrar que esse estudo ele é acompanhado em vários canais, né, em várias possibilidades, inclusive pela Web Rádio Fraternidade. Quem eventualmente quiser acompanhar um episódio anterior no meu canal do YouTube, que é um espaço exclusivo para publicação dos estudos que eu faço, estudos espíritas. Então lá é uma rede social que eu uso só para postar conteúdos espíritas. Então quem quiser acompanhar episódios anteriores, fica o convite lá no meu canal William Jacob. Mas os que nos acompanham aqui na Web Rádio Fraternidade e alguns outros centros que compartilham, né, esse nosso estudo, vão se lembrar de que ele falou dessas questões, né, do passado terrível, ele não entra em detalhes, mas nós poderíamos acrescentar aqui época em que vivemos sob regimes autoritários, ditatoriais, em que poderíamos, de certa forma, por que não, fazer parte daqueles que oprimiam e não dos oprimidos. Tivemos escravidão, inquisição, enfim. Então, Deus fez bem apagando, entre aspas, eu vou explicar por que o entre aspas, da nossa memória essas lembranças. E aí Denis vai continuar dizendo que após haver sorvido a beberagem do esquecimento, renascemos para uma nova vida. Uma educação diferente, uma civilização mais adiantada faz desvanecer as quimeras que outrora visitaram nosso espírito. Aliviados dessa bagagem bloqueante, avançamos com passos mais rápidos nas vias que nos são abertas. Então veja que interessante. Se a gente reencarnasse com todas as lembranças do passado, além das dificuldades que ele já colocou e que eu resumidamente, né, abri este estudo, nós teríamos dificuldade de absorver novos conteúdos, de absorver ali aquilo que os nossos pais gostariam de incutir em nosso ser. Nós teríamos dificuldade de viver numa civilização mais avançada. Já pensou se a gente reencarnasse depois de 300 anos? Se a gente viesse com as mesmas ideias de 300 anos atrás e reencarnasse aqui agora, diante do progresso civilizatório, é bom dizer que a gente observa no mundo um grupo sim de reacionários que praticamente são indivíduos que lêem livros de história e, de certa forma, encontram prazer em práticas já abolidas da sociedade civilizada. E esses reacionários, se pudessem, voltariam no passado.
Normalmente não são aqueles saudosistas. Você tem um certo saudosismo, todo mundo tem. Ah, mas antigamente eu fazia isso, antigamente tinha aquilo. Tudo bem, o saudosismo faz parte. Mas tem pessoa que, se pudesse, traria de volta a escravidão. Tem pessoa que, se pudesse, traria de volta a Inquisição. Traria de volta regimes ditatoriais. Então a gente tem que entender que esse apagar, entre aspas, da memória, ele é importante para que a gente dê espaço, primeiro, para que os nossos pais consigam nos educar, né, com os seus métodos, com as suas possibilidades, e para que a gente deixe espaço no nosso ser para compreender os avanços civilizatórios. E observando esses avanços, a gente compreenda, poxa, o autoritarismo está dentro de mim, mas agora eu vivo num país democrático, em que se respeita a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, a liberdade, o direito de ir e vir. Claro que não é uma liberdade absoluta, porque Kardec vai dizer que nesse sentido, lá da Lei de Liberdade, Livro dos Espíritos, liberdade absoluta não existe desde que haja dois seres vivendo próximos. Então, eu não posso confundir, e já foi falado isso em episódios anteriores, liberdade de expressão com liberdade para cometer crimes. Ah, mas eu sou livre para me expressar. Livre com alguns limites, é bom dizer, porque se eu me expresso ofendendo o outro, eu posso ser processado. Então as leis humanas vêm regular a convivência na sociedade. Mas o ponto que eu quero deixar esse esquecimento é importante para que a gente consiga assimilar esses avanços da humanidade, esses avanços da nossa civilização. E aí a gente vai ver então aqui por que eu estou falando, entre aspas, esse apagar da memória? Porque não fica apagado, totalmente apagado. Denis vai dizer o seguinte, que esse passado não está apagado de tal maneira que não possamos entrever alguns de seus vestígios. Se ele vai explicar, se nos desapegarmos das influências exteriores, descermos ao fundo de nosso ser, se nos analisarmos com cuidado nossos gostos e aspirações, descobriremos coisas em nossa existência atual e com a educação recebida que nada poderia explicar. Algumas tendências, algumas aptidões, às vezes a gente observa uma pessoa que reencarna e ela traz um gosto especial por algum país que os seus pais não lhe ensinaram e que a escola também não lhe despertou tantos interesses assim, mas ela traz. A maneira de vestir, muito característica de um povo. Então ela não tem certeza, mas é um indício de que talvez, olha as palavras que eu estou usando, não estou dizendo que é certeza, de que talvez ela pode ter vivido em determinada região, com alguns hábitos, com algum tipo de costume, e ela reencarna, não se lembra, mas intimamente o seu comportamento e as suas tendências falam de um passado apagado. O gosto por um idioma, a facilidade com que algumas pessoas aprendem idioma. Então, tudo isso vai dizer de alguma coisa, alguma tendência a um gosto especial. Por exemplo, a pessoa que tem um gosto político, né? Não vou entrar em detalhes, é óbvio, esse espaço aqui não é para isso, mas às vezes algumas afinidades políticas podem sim falar de um passado em que já pode ter vivido e vivenciado um processo revolucionário de algum país, por que não? A gente sabe que a Revolução Francesa, por exemplo, foi um marco na história da humanidade, e muitos daqueles que viveram aquele período marcante na nossa história, foram reencarnando depois, até para levar talvez ali algum tipo de aprendizado extraído daquela experiência, assim como de outras revoluções. Então, a questão do próprio instrumento, o indivíduo que pega um instrumento e toca com facilidade é chamado de gênio, por muitos, um dom que Deus deu, ele não se lembra, porque está apagado do cérebro, mas é muito provável que aquele dom que ele expressa, que ele manifesta, nada mais é do que
um aprendizado feito em outra encarnação. Ele não se lembra, mas aquilo vem muito forte. Porque a educação recebida não justifica, porque às vezes o indivíduo pega um instrumento emprestado de um amigo e começa a tocar com muita familiaridade. Então vamos avançar aqui com Leon Denis. Partindo daí, chegaremos a reconstituir esse passado, se não em todos os seus detalhes, pelo menos em suas grandes linhas. Quanto às faltas que implicam numa expiação necessária nessa vida, ainda que apagadas momentaneamente aos nossos olhos, sua causa primeira continua existindo, sempre visível, qual seja nossas paixões e caracteres impetuosos, que as novas encarnações têm por objetivo domar, dobrar. Então aqui é interessante porque às vezes eu não lembro o que eu fiz na outra encarnação, tal, mas aí pode ser que alguma expiação fale desse meu passado. Um indivíduo, por exemplo, que nunca bebeu álcool nessa encarnação e de repente desenvolve uma cirrose. Poxa, mas aquela cirrose veio de onde? Pode, não estou de novo afirmando, pode ter sido uma encarnação em que se fez um mau uso, né, do corpo físico, lesando o fígado, e agora numa outra encarnação aquela parte do perispírito, aquele corpo espiritual, necessita de uma purificação que se dá através da doença. Por isso nós falamos, a doença do corpo é a cura da alma. Há alguns casos de deficiências, de diversas limitações, não todas, porque o espírito pode pedir dificuldades extras para avançar mais depressa na encarnação. Mas em alguns casos, e não dá para a gente dizer esse e aquele é, mas talvez o indivíduo lá no seu íntimo sabe, pode ser que ele receba aquela limitação nessa encarnação por conta de um mau uso feito do excesso de movimentos que tinha numa encarnação passada. Pode ser. Por que não? Tudo com a finalidade de educar o espírito. O processo da dor é um processo educativo, nós já falamos isso centenas de vezes, falaremos outras tantas, porque de tal modo, de certa forma, tanto eu e acredito que vocês temos dificuldade de compreender a dor quando ela acontece, de que ela quer nos ensinar algo. E tudo na vida tem essa finalidade, nos trazer novos ensinamentos, novos aprendizados, para que quando deixarmos este mundo, sabe-se lá quando, a gente possa deixá-lo e dizer a si mesmo, aprendi uma coisa, aprendi várias coisas. Então, meus amigos, mesmo que não nos lembremos do que fomos na encarnação passada, saibamos que alguns impulsos nos mostram algo que a gente precisa conter, trabalhar, como vai dizer aqui Leon Denis, domar os maus impulsos, com muito cuidado para que a gente não dome os bons impulsos, porque às vezes a gente fica confuso. Ah, mas será que isso aqui é um mau impulso ou um bom impulso? É necessário ter muita cautela, muito discernimento, para que a gente consiga cumprir aquilo que a gente ou escolheu, ou nos ajudaram a escolher antes de encarnar. Meus amigos, muita paz. Até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.